Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E a gente fala que aqui é um grupo mesmo, porque estamos aqui com a nossa boa vontade e com o auxílio do nosso Mestre Jesus, para que possamos nos aprimorar, nos adentrar cada vez mais nessa obra básica que é o Livro dos Espíritos. E assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a sua mãezinha, Nossa Senhora, agradecendo aos nossos anjos guardiães e ao mentor deste trabalho. E pedimos assim, espiritualidade amiga, que nos auxilie no dia de hoje, na nossa reflexão, nos nossos entendimentos acerca das questões de hoje. E assim, pedimos permissão para nos adentrarmos a esta obra do Livro dos Espíritos, que assim seja. Suzelei, você vai continuar aí a 165, né, para nós? Sim, a 165, né, vai encerrar o capítulo. O conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? A resposta: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce maior influência. Kardec comenta. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após a morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses, e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreende imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter do indivíduo, e, sobretudo, de acordo com o gênero da morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas, e não entende porque não o ouvem. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado
e compreende que não faz mais parte dos mundos dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se espera. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na Terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto, como o primeiro. E quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Assemelha-se a esse fenômeno dos sonâmbulos inexperientes, que não creem que estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não os tenha acolhido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, é calma, e em tudo é semelhante ao que acompanha um despertar tranquilo. Para aqueles cuja consciência não está pura, é cheio de ansiedades e angústias. No caso de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupam com aqueles que lhe interessam. Então, a gente, mais uma vez, vai ver que vai depender da evolução do espírito. Os que estão no bem, um pouco mais puro, compreendem antecipadamente a situação e se entregam, fazendo uma passagem tranquila e em paz. Mesmo que fique um pouco confuso no outro plano, não demoram para aceitar sua nova situação. Ao passo que aqueles instruídos, menos instruídos, podem demorar dias ou até mesmo ano para compreender e aceitar. Então, além da nossa evolução, vai depender também a aceitação da forma em que a morte ocorrer. Nas mortes violentas, como no caso dos acidentes, do suicídio, quase sempre a pessoa não acredita que desencarnou. Ela vê o seu perispírito e acha que é o corpo físico. Custam a perceber que não podem se tocar, tentam se comunicar, eles escutam, eles ouvem, eles veem, né? E não sabem o porquê que não obtém resposta, por que não escutam ele. Kardec, ele faz uma comparação com os sonâmbulos, né? O sonâmbulo, ele levanta, ele abre geladeira, ele vivencia tudo aquilo, muitas vezes, que vive no dia a dia. Então, ele não acredita que está dormindo. Então, o Kardec faz essa comparação do sonâmbulo com aquele que desencarnou. E coloca também que não é só na morte violenta, na morte por acidentes, que a pessoa vai ficar surpreendida, angustiada. Ele coloca que mesmo nas doenças, a longo prazo,
muitas vezes a pessoa não aceita também, porque tem um apego excessivo com a matéria, com as pessoas. Então, ela vai tendo um tempo de preparação pela misericórdia de Deus e nem sempre ela aproveita esse tempo. Então, muitas vezes morre angustiada, né? Morre naquele desespero de deixar as suas coisas, de deixar as pessoas. E coloca também Kardec que nas mortes coletivas a gente tem a impressão que vão todos juntos, mas não. Cada um vai desencarnar de uma maneira diferente. Então, eles não vão junto. Muitas vezes acabam até indo com aqueles que estão mais próximos, né? Os seus parentes que desencarnaram juntos. Mas essa noção que vão todos juntos não é a verdade. Enfim, para o homem de bem, instruído, a passagem é calma e o despertar tranquilo. Para os que estão no apego do mundo, que não se preparam, a passagem é cheia de angústia e ansiedade. Respondendo lá, mais resumidamente, a questão que ele coloca, o conhecimento da doutrina espírita é de grande valia, de grande ajuda, mas mais importante ainda do que o próprio conhecimento, do que a própria teoria, é a maneira com que esse homem vive, a maneira com que ele fez a sua reforma íntima, a maneira em que ele trabalha para o bem. E além do trabalho para o bem, a maneira com que ele permanece com a consciência tranquila, que fez o melhor possível nessa oportunidade dessa reencarnação. Porque senão a gente tem a ideia que só o espírita vai dizer tem a possibilidade de desencarnar bem pelo conhecimento, não. A gente tem aí Buda, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, da Igreja Católica, Gandhi. Então, a gente tem várias personalidades que não eram espíritas, né, e que a gente sabe que foram espíritos muito, né, evoluídos. Então, eu fecho assim, para dar oportunidade para o pessoal falar, né? Que eu falei demais. Pode falar, Jess. Como a Suzele falou, o mais importante aqui é essa reforma, né? Ele até fala aqui na resposta aos espíritos, a pureza da consciência. Então, a capacidade que nós temos para limpar das nossas mentes todos aqueles sentimentos que são dispensáveis, né? Não necessitaria desenvolvê-las, né? Tipo egoísmo, né? Revolta. Então, acho que vai muito da capacidade do desencarnado conseguir fazer essa pureza da consciência. Exatamente, porque como vocês falaram, então independe da doutrina que o ser humano ele leva. O importante é essa reforma íntima, né, Gerson? É o que ele faz da vida dele aqui, porque toda religião, toda doutrina, ela é boa desde que contribua para a formação do homem de bem, né? Auxilie ele nesse caminho, nessa jornada. Porque lembrando, a gente vem para nos melhorarmos e não para melhorar o outro. E conforme nós nos depuramos, nós nos melhoramos, nós vamos ajudando nesse progresso aí da humanidade. Então, essa condição de ser espírita, ela vai garantir, pode garantir um entendimento melhor no processo da desencarnação, né? Quando se deparar realmente no plano espiritual, quando já passou daquela perturbação, ele vai ter um entendimento, mas não garante que vai acordar num ambiente agradável, porque esse ambiente agradável ou não vai depender de como viveu aqui na Terra, né? E é muito interessante esse. Peraí, ô Gerson, você não quer fechar por causa do barulho do vizinho? Então, é muito interessante
esse comentário do Kardec, porque é bem explícito mesmo, né, Suzeli? Porque foi um resumão das questões aí que a gente viu, que é da perturbação espírita. Então, foi um resumão que ele colocou aí, a 163, 164 e a 165. E eu queria trazer para vocês um exemplo da 165, porque a 165 ele pergunta exatamente se o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação. Bom, aí eu trouxe, gente, para quem leu, vai relembrar Obreiros da Vida Eterna. Novamente aqui que fala dos casos do processo de desencarnação. E aqui tem uma história, um relato que André Luiz traz para nós, que está no capítulo 19, que é da A Serva Fiel. Aqui fala de uma senhora espírita. Então, ela segue o espiritismo e é uma pessoa muito voltada para o bem. Ela era responsável por um orfanato aqui na Terra. E no processo de desencarnação dela, ela já estava ali, já bem debilitada, acamada, mas ela estava sendo assistida o tempo todo por espíritos nobres, pelo bem que ela fez aqui. E a demora dela nesse desenlace era devido às pessoas ali no orfanato que tinham tanto apego por ela, tanto amor, tanto carinho e gratidão. E o processo mental deles não deixava que ela partisse, segurava ela. E é tão lindo esse capítulo, gente, porque olha como a gente tem apoio da espiritualidade, amigo, o tempo todo. E o que eles fizeram, os amigos espirituais? Reuniram todas essas pessoas que ficavam ao redor dela e com tanto amor, pura gratidão, não queria que ela partisse. Levaram todos eles em desdobramento na hora do sono e fizeram uma reunião, deram uma palestra ali para eles, para que ao acordassem, eles se sentissem mais tranquilos com a partida dela. E é tão interessante que mesmo ela sendo espírita, ela tem sim as suas dores internas de deixar aqueles órfãos ali. Então, olha só quem veio também para ajudá-la nesse processo, Bezerra de Menezes. Então, é tão lindo esse capítulo, gente, olha, é emocionante. E ali, Bezerra de Menezes dá até exemplo do processo dele de desencarnação. E ela se sentiu tão em paz, mas tão em paz, que André Luiz relata que ela pediu para que ela mesma fizesse o próprio desligamento dela do plexo, acho que foi o cardíaco e o outro plexo, né? Não sei se foi o solar. E o mentor ficou responsável apenas por desligar o fio que nos liga, né, com o mundo espiritual e o mundo terreno, o fio de prata. Então, olha só que grandeza. É esse exemplo e é um exemplo vivo, não é história, não é ficção, é relatos mesmo de pessoas que viveram aqui na Terra. Então, a gente vê o quanto é possível nós, através das nossas evoluções e na prática do bem, porque já vimos, gente, que para a gente ser melhor cada dia um pouquinho, a gente tem que estar na prática do bem, não olhar só para nós. É esse melhoramento interno, mas expandindo isso para os demais que estão ao nosso redor, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. É verdade. Nossa, que linda essa lembrança, Meire, do livro. Realmente foi um bom exemplo mesmo. E a minha pequena contribuição é só para acrescentar o que vocês já falaram, né? Que, como a Suzy leu, a morte do corpo, ela pode acontecer de várias formas, né?
com acidentes coletivos, suicídios, doenças, e aí vai, né? Para morrer, tem várias formas da morte do corpo, né? O que vai diferenciar, pelo que a gente estudou aí, vai depender da forma como o espírito viveu, com todo o aprendizado que ele adquiriu, como foi as condutas dele, né? E assim, eu penso, né, que o espiritismo é que prepara as pessoas para uma boa morte, né? Um bom viver e uma boa morte, né? Como os exemplos que vocês deram aí. Porque as outras religiões, elas ensinam a gente buscar o melhor da gente. Só que o espiritismo, além de ensinar a gente buscar o nosso melhor, nos fala que existe uma outra vida do outro lado e que mesmo vivendo aqui deste lado, a gente tem que se preocupar com a outra vida que vem em seguida. Então, o espiritismo ele nos prepara para isso, para ter uma boa passagem depois que a morte do corpo material acontece, né? Então, assim, eu sou suspeita de falar porque eu me encontrei no espiritismo, né? Já fui evangélica, já fui católica carola, mas só no espiritismo mesmo que eu achei respostas de todas as minhas perguntas, né? E a importância da gente, o porquê a gente tem que viver bem aqui nessa vida. Porque, como já foi falado muito aí, tudo vai do jeito que está aqui. Nada é diferente lá do outro lado, é só uma sequência. Então, se a gente viveu bem aqui, praticou as virtudes, aprendeu, a gente vai saber como se comportar lá do outro lado. A gente já sabe, pelo jeito eu fiz a passagem, então vai ser dessa forma. Então, assim, vai ser mais tranquila, né? É isso. Eu sim espero, Cleide. Vai sim, com fé em Deus. Eu sim espero. Bom, então vamos continuar aqui. Olha que legal, gente. Agora nós vamos continuar no livro segundo e vamos para o capítulo 4, que vai falar, continua falando da pluralidade da existência, mas nós vamos aí para o item 1 e fala da reencarnação. Olha só, que tema legal. E essas questões aqui é legal colocar, ler a pergunta e colocar um tampo e esconder a resposta. Porque é muito legal para ver se nós já aprendemos aí um pouquinho. É bem interessante essas aqui. Então, a primeira é assim: eu vou fazer a 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então, Kardec pergunta. E os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, aqui eu sei que essas questões elas vão se desdobrar entre A, B e C. Mas nessa 166, a gente pode perceber que aqui a espiritualidade nos explica que a gente não consegue alcançar a perfeição em uma única existência. E que o que a gente aprende em uma, a gente vai levando para outra. Então, vai somatizando. Então, até quando a gente se pergunta assim, eu acho que todo mundo já deve ter feito essa reflexão interior. O que eu fui em vidas passadas? Né? Então, é, a resposta é: olhe para suas tendências. Eu me inclino sempre mais para o quê? Aí você vai encontrar a resposta em você mesmo, porque quando a gente olha para essas tendências, é aquilo que a gente já traz ali no espírito. Pode ser coisas boas e coisas não boas, mas exatamente para a gente refletir, para a gente ir se depurando. E é interessante a gente lembrar que a reencarnação não foram os espíritos aqui que colocaram, foi Kardec que criou esse nome, a reencarnação.
Porque lá no início, Kardec ele dizia, para uma nova ciência, novos termos. Então, a reencarnação significa o quê? O retorno à carne. Olá, Noah! Tudo bem, meu amor? Você acabou de acordar? Isso, fica aí, tá? Participa Até do nosso descabelado. estudo. É, tô. Ai, que delícia. Então, é interessante que a reencarnação, então, tanto que o conteúdo aqui fala pluralidade das existências. O pluralidade é o quê? Plural, várias. E a existência é o fato de nós existirmos. Então, o re significa de novo, o em significa dentro, e a carnação significa na carne. Então, por isso que é o retorno à carne. Quem deu essa palavra foi Kardec. É, é interessante a gente fazer essa reflexão, até pegando o gancho que a Cleide trouxe para nós, de que ela já participou aí de outras religiões, doutrinas, mas por mais, gente, que a pessoa não acredite em reencarnação, mas ela está dentro da reencarnação. Porque isso é um processo, é uma lei divina, uma lei natural, que ninguém foge daí. Então, você, acreditando ou não em reencarnação, você está reencarnado, você está um espírito reencarnado, né? Porque muitas pessoas falam assim, mas a Bíblia não fala em reencarnação. Onde que a Bíblia fala em reencarnação? Mas, como eu até mencionei, foi Kardec que criou essa palavra. Então, Jesus, ele já falava de outras formas. Por exemplo, tem uma passagem que fala, né? Daí não sairás até pagar o último ceitil, que está em Mateus. Ou seja, a gente não vai sair desse lugar enquanto não pagar. Pagar o quê? Aqueles equívocos do passado. Já é intrínseco aí falando que vamos viver várias vezes até nos depurarmos. No próprio Evangelho, a gente pega vários comentários aí, comentários de Kardec, e o que ele trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo 4, gente, vai falar todinho aí da reencarnação e das passagens bíblicas também que tiveram. O capítulo 3, que fala várias moradas na casa de meu pai. Que várias moradas é essa? Né? Quando a gente vai se depurando, a gente não necessariamente reencarna no mesmo planeta Terra. Conforme a gente vai se melhorando, a gente vai para outros planetas mais evoluídos. Eu vou fazer a 166A. Como ela realiza essa nova existência pela sua transformação como espírito? Lembrando que aqui Kardec ele menciona espírito como o desencarnado e a alma aqui como o espírito encarnado. Então, a espiritualidade responde: ao se depurar, a alma, né, que é o espírito encarnado, sofre sem dúvida uma transformação. Mas para isso ele necessita da prova da vida corpórea. Ou seja, nós necessitamos, gente, do corpo físico. Então, se depura, então é durante a reencarnação que a gente vai se depurando. Não que a gente não evolua, não progrida no plano espiritual, a gente progride sim, porque a gente faz aquela reflexão de nós mesmos e vamos continuar trabalhando, estudando, nos aprimorando. Mas aqui é o planeta Terra onde vamos colocar a prova, tanto que o nosso planeta é o que, gente? É de provas e expiações. Então é aqui que a gente vai colocar o nosso corpo físico para que possamos colocar em prática. A gente vai espiar aquilo que a gente precisa se melhorar, aquilo que a gente fez em vidas passadas, porque é assim que a justiça de Deus nos apresenta. Porque como pode a gente fazer numa encarnação tanto mal e depois vir na outra e tá tudo bem? Não, a gente, né,
tem que ter a consciência, e a gente vai ter essa consciência no plano espiritual, e vem aqui para se melhorar. E por vezes a gente faz parte desse plano terreno e fala: não, eu quero me redimir daquilo que eu fiz, eu quero vir dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí também vem as provações. Se você vem na riqueza, na pobreza, são essas provações que a gente vai passar, mas é o corpo físico e através dessas várias existências. E aí Kardec, ele vai para 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? E os espíritos já respondem: sim, todos nós temos muitas existências. O que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância, e que eles mesmos se encontram, que é o seu desejo. Então, quem diz o contrário, que a vida é uma só, a gente vive aqui, morre, pronto, e acabou, pronto. Então, é a falta de conhecimento, que é isso que a espiritualidade fala, que é se manter na ignorância. Como a gente comentou, não importa a doutrina que você segue, mas todos nós passamos pelas várias existências, sucessivas existências, você querendo acreditar ou não. E aí, Kardec vai para 166 C. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outra. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E a espiritualidade diz: sim, evidente, né? Então, percebam que aqui nessa pergunta, Kardec aí ele já coloca reencarna, então ele já usou a palavra aí reencarna, mas até então a espiritualidade não tinha utilizado esse nome. E quando a espiritualidade fala, é evidente, a gente já viu, que não é através de uma existência que nós vamos aí nos depurar. Porque para a gente se depurar, a gente precisa evoluir moralmente e intelectualmente. Então, olha só, gente, temos 5 minutos. Olha como rende. É interessante a escolha do corpo, né? Tem uma revista Trevo, né? Não sei se vocês já viram, tem até pendurado no CEF, né? A pessoa escolhendo o corpo carnal, né? E me veio a ideia assim, eu acho que ela vai escolher de acordo com as encarnações anteriores, né? Então, se ela foi uma pessoa assim preconceituosa racial, pode ser que ela escolha um corpo moreno, não é preto. Se ela foi preconceituosa em relação a. Não sei se passou isso na minha ideia, sabe? Sim. Com a falta de um membro, então ela vai escolher, se ela riu do gordo, ela vai escolher ser gorda. Me veio essa ideia na cabeça, né, que ela vai, pela aquela figurinha que eu estou lembrando nesse momento, do trevo, que ela vai escolher de acordo com aquilo que ela tem que depurar mais, né, que seriam os preconceitos, muitas vezes, né. Então, é interessante saber também esse termo reencarnação, né? Eu não sabia que era de Kardec, fiquei sabendo agora, né? Então, o reencarnar que as pessoas colocam na doutrina e que nas outras doutrinas, nas outras religiões é tão discutível, né? Tudo é a Bíblia, porque não está na Bíblia, da importância das outras religiões que realmente vão reencarnar, quer queira, quer não, né? Pode ser brigando, discutindo, mas todos vamos passar por isso, né? Vou deixar os outros falarem. Eu acho que vocês explicaram tudo, explanaram bem aqui a questão 66. Bom, Kardec, ele, como sempre, bem assertivo, né? Ele ajuda a gente aqui a compreender melhor, né? Fazendo essas perguntas A, B, C, né? E vocês completaram bem aí. Não, Gerson. Verdade, gente. Eu lendo essas questões do Kardec,
Cada dia eu fico mais admirada de como ele esmiuça as coisas, né? Como ele dá para gente tudo explicadinho, tudo mastigadinho, né? É engraçado porque esse tema reencarnação para a gente não é novidade, né? A gente que já chegou até aqui, né? Já conhecemos. Mas é legal que a gente vivencia esses questionamentos dele, que ele vai devagarzinho, né? É tão lindo isso, né? É impossível não aprender com os ensinamentos dele, né? Embora a gente já saiba, muitas coisas a gente vem descobrindo, como o que a Meire explicou da reencarnação, eu, como a Suzy, eu também não sabia. Achei lindo isso, não sabia que tinha sido partido dele isso. Muito legal. A gente viaja, né, nesses Viaja, estudos. viaja, gente. A gente absorve, é como se a gente estivesse bebendo um suco maravilhoso, delicioso, né? É, sim, Cleide, a gente viaja tanto e olha só, quando a gente inicia os nossos estudos, a gente pede para que Mestre Jesus nos auxilie nesse entendimento, nessa reflexão. Então, assim, olha só, um minutinho para a gente encerrar os nossos estudos de hoje. Então, espiritualidade amiga, nossa gratidão, gratidão, Mestre Jesus, por nos auxiliar nessas reflexões de hoje. E que todos nós aqui tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, e a todos aí que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook e do SESI. Que todos fiquemos com a paz de Jesus em nosso lar e em nossos corações. Gente, e até semana que vem com fé em Deus.